mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas, bem-vindo ao primeiro Podinista de 2022! Yay! Cadê? Fogos de artifício. Bom, feliz ano novo pra vocês. Vamos começar aí 2022 com muita energia, vamos traçar novas metas e que esse ano seja muito bom para nós, né? Eu vou até puxar ano de eleição, vamos votar direito, por favor. Então, vamos lá. 2022 vai ser um ano muito bom. E hoje estamos aqui novamente com a Laísa Camargo, que é publicitária. E hoje a gente vai falar de um tema gostoso, principalmente em janeiro, que tenho certeza que tem bastante gente aí viajando. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre viagens e o intercâmbio que ela fez. E vamos lá. Vai que te inspira até mesmo para você viajar e programar suas viagens esse ano aí que tá começando. Então, Laísa, bom, você já esteve aqui, mas fale de novo quem é você. Oi, gente. Meu nome é Laísa Camargo, tenho 29 anos. Sou publicitária e ex-mochileira. Chique, tá vendo? Eu gosto. Na próxima nomenclatura minha, eu quero ter um ex-mochileira também. Ex-mochileira. Gostoso. Bom, vamos começar do começo. Você sempre teve vontade de viajar? Como que foi a sua primeira viagem? Então, eu sempre fiz viagens mais curtas, né? Porque eu amo viajar desde que eu acho que eu nasci. E sempre foi meu sonho de criança ir pra fora, morar um período no exterior, ter essa experiência. E aí, quando eu tinha 24 anos, eu comecei esse movimento, indo fazer um intercâmbio de inglês na Irlanda. Porque, na verdade, eu precisava ter um motivo para eu sair, sabe? Se eu fosse só simplesmente ido como uma mochileira e tudo mais, eu acho que eu mesma, na época que eu estava construindo uma carreira, eu não teria coragem. Então, eu trouxe o intercâmbio do inglês justamente para me dar uma motivação, assim, uma justificativa mais plausível para minha família, de que eu estava indo embora. Eu estava indo viver um pouquinho longe de vocês, outro país. Mas é um motivo bom, tem que Lógico, fazer um curso. Com certeza. Eu acho que eu vou ter que fazer a mesma tática. Vamos lá. Funcionou. Aí eu fui aos 24 anos pra Irlanda, o que era pra ser 8 meses. Eu me apaixonei pelo país demais, assim, tipo, perdidamente. Durou 2 anos. Então, eu fiquei 2 anos lá, morando, convivendo com a cultura irlandesa. Foi uma experiência maravilhosa, bastante crescimento mesmo pessoal. E aí, a partir disso, desses 2 anos, eu tinha conhecido meu ex-namorado lá na Irlanda, que é um mineiro, brasileiro mesmo. Nossa, brasileiro mesmo. Eu até perguntar se era de lá. Não sai do Brasil para conhecer um mineiro lá na Irlanda. Enfim, conheci ele. E aí, quando deu 2 anos, a gente queria ir embora, só que a gente queria fazer um mochilão. E a maioria das pessoas, dos estudantes que vão para a Irlanda, fazem um mochilão de mais ou menos 1 mês de duração. E a gente queria fazer uma experiência um pouco diferente. A gente começou a pesquisar como viajar barato e por mais tempo. Esse foi o nosso Google. Eu escrevi Chique. Como viajar mais barato e por mais tempo. E aí foi vindo muito conteúdo e muitas opções de como fazer isso de uma forma mochileira. E aí foi que a gente pegou as nossas malas, transformou tudo que eu tinha de uma casa, e todas as minhas roupas, todas as minhas peças, em 8 quilos num mochilão, contando com o meu notebook, com sapato, eu tinha um tênis e um chinelo, 8 blusas, 2 calças, alguns biquínis, e era isso. Essa era a minha vida minimalista, né, que começou assim. E aí, a gente começou a viajar, nosso primeiro destino foi para Marrocos. E foi muito incrível, porque a gente viajava num sistema de mochilão bem barato mesmo, porque a ideia era viajar por mais tempo possível. Então, para se locomover de um lugar para outro, a gente ia de carona, bem naquele sistema de pegar carona, colocar o dedo lá na estrada, uma plaquinha com o próximo destino, e pegando as caronas no meio do caminho. Então você só tinha uma plaquinha para onde vocês queriam ir, para as pessoas pararem ou não? Sim, a gente fazia essa plaquinha. Então pegava um papelão mesmo, escrevia lá com um canetão que a gente tinha. Né? O kit mochilão era um canetão. O canetão era uma plaquinha para pagar e escrever de novo. Plaquinha nada, era qualquer papelão que a gente achava na rua. Nossa. E a gente escrevia e ficava na estrada lá, com aquele ponto onde a gente queria chegar.
não necessariamente a pessoa que parava ia levar a gente até o destino final. Então, vários momentos a gente teve que pegar várias caronas até chegar no destino. Então, não vai do ponto A ao ponto B, mas vai parar um pouquinho antes. Daí a gente desce, pega de novo carona, até você chegar no seu destino. Bem maluco desse jeito, porque às vezes a gente não chegava no nosso destino. A gente chegava numa cidade e outra. Né? A gente ia muito pelo que a vida nos levava. Né? Tem que ser desapegado também, né? De não querer seguir nesses planos e nossa, eu preciso chegar lá. A gente não tinha muitos planos. Eu sempre fui uma pessoa virginiana, né? Então, bem controladora, a menina da planilha. Eu quero ir no hotel tal, vai chegar o transfer no aeroporto, que vai me levar lá, no dia tal eu vou fazer isso, no outro dia eu vou fazer isso. Eu queria tirar isso um pouco de mim, porque era muito forte, muito presente. E me livrar dessa coisa do controle. Então, durante esse tempo que a gente passou, que foram 1 ano e meio, quase 2 anos, eu fiquei muito no fluxo da vida. Então, eu deixava que a vida me surpreendesse. Eu tinha muito positivo na minha cabeça de que ia dar certo. E, surpreendentemente, sempre dava certo. Que bom. Mesmo sem o plano. Então, muitas vezes eu queria chegar em tal lugar, assim, que era um mini controle que eu tinha de querer chegar lá. Mas, às vezes, não conseguia, me levava para outra cidade que, naturalmente, as coisas iam acontecendo. E era incrível também. E aí, além de economizar com o transporte, a gente também economizava muito com outros custos que são bem altos de viagem, que é hospedagem e alimentação. Então, a gente fazia um sistema que chama Workaway, que é uma plataforma de viajantes que você se conecta com pessoas ao redor do mundo. E lá você faz um perfil como se fosse um currículo mesmo seu de trabalho, colocando as suas habilidades, as suas experiências, contando de você e tal. E aí, a partir dessa plataforma, eu ia encontrando trabalhos em que eu trocava algumas horas do meu dia por hospedagem e por alimentação. Então, eu economizava nesses 3 custos que eram os mais altos dentro de uma viagem, né? Que é alimentação, transporte e hospedagem. E isso era trocado, tipo, as horas que você trabalhava era trocado pelas horas que você dormiria no lugar? Ou era, tipo, pago em dinheiro pra você e daí esse dinheiro você pagava o local que você ia dormir? Não, era realmente um sistema de troca. Então, a gente já tinha todo o acordo antes. O que eu ia fazer no lugar, do que eu ia trabalhar, quantas horas iam ser por dia, quantas vezes por semana e o que eu tinha direito. Então, eu sempre tentava pegar lugares que era hospedagem e 3 refeições, pelo menos. Junto. Então, Sim. no que você trabalhava ali, as horas, você já sabia que ia ter em troca tudo aquilo. Eu ia ter em troca aquilo e ia economizar. E além de economizar, algo que eu acho que é muito incrível é a imersão cultural que eu tive. Então, por exemplo, o primeiro lugar, como eu falei, foi Marrocos. Então, minha primeira experiência de mochilão foi indo morar no retiro de yoga. E esse retiro... Nossa, gente, é totalmente assim, away, né? Totalmente diferente. Você sair, sei lá, tava na Irlanda. E foi pra um retiro de em Marrocos. Em Marrocos. Aí, lá foi muito incrível, porque a Irlanda, ela tem muito... Irlanda não, desculpa. Marrocos tem muitos franceses, né? Então, eu morei com uma família francesa, mas que tinha todos os funcionários marroquinos. Então, eu consegui, ali, vivendo 1 mês com eles, ver qual que é o dia a dia de uma família francesa e também dos marroquinos. Toda a comida que eles comiam e que eu comia era comida marroquina mesmo, do dia a dia. Não é a comida marroquina que o restaurante turístico quer me mostrar. Eu vivi o dia a dia. Eu vi como eles se comportam, como as famílias educam os filhos, o que eles pensam da religião, o islamismo, que é tão mal falado. O que é o islamismo realmente, né? Além dessas coisas horríveis que a gente vê, né, dos extremistas. E como que foi, assim? Teve algum momento que você se chocou com essa diferença cultural? Especialmente por ser mulher em Marrocos, tem muita diferença cultural, né? Depende da região que você vai, isso até acaba sendo mais forte. Eles estão no movimento um pouco de mudança, uma transição. Eu acho que as adolescentes, especialmente, estão trazendo muita força em relação a isso. Mas ainda é um país muito machista, né? Em que a maioria das mulheres precisam se cobrir. Apenas as pessoas que podem ver aquela mulher descoberta é o próprio pai, o marido e, às vezes, o irmão. Não é nem sempre o irmão. Não é nem toda a família que o irmão é permitido. Então, você vai vendo que é realmente outro universo. Então, precisa algumas adaptações da minha parte, mas eu não imergia ao ponto de me cobrir inteira, por exemplo. Não sentia essa necessidade. E as pessoas olhavam estranho pra você, por você ter
essa opção de não se cobrir ou era mais natural? Eu não saía também toda brasileira, né? Então, eu saía cobertinho, com os ombros cobertos, com o joelho, né? Com a perna coberta, pra não chamar tanta atenção. Mas eu não cobria meu cabelo, por exemplo. E você vê que chama atenção. Porque é algo que pra eles não é comum. Então, quando eles vêm, eles querem realmente olhar. Então, você vê aquele olhar frenético em você. Porque eles não estão acostumados. Né? Então, é mais isso mesmo. Mas foi bem incrível, assim, conviver com essa cultura, conhecer eles a fundo. Aí, depois de Marrocos, eu fui pra Itália. Aí, na Itália, eu fiquei 3 meses. Então, assim, foram 3 meses de imersão cultural como, acho que nunca vivi na minha vida, assim, sabe? Eu vivi com 3 famílias italianas diferentes. Eram 2 do norte e uma do sul. Não, minto. Era uma do norte e 2 do sul. E eu consegui ver esse contraste da cultura do norte e do sul da Itália, que é gigantesco. Parece que você está em 2 países diferentes. Mas foi muito incrível, porque eu conheci muito sobre a comida. Eu descobri que na Itália tem 5.000 tipos de queijos. 5.000? 5.000. Nossa. Eu devo ter comido... Delícia, mas eu não faço ideia dos nomes. Eu comi uns 70 tipos. Tipo, eu comi muito queijo, porque era maravilhoso. Eu morei com uma família, e a família, ela tinha uma produção de vinho. Então, era todo dia vinho e queijo. Vinho e queijo. Gente, vinho que delícia! E, cara, eu não paguei R$1 pra ter essa experiência. Ai. Eu ensinava inglês para um menino, para uma criança. Que delícia, que legal. Sim, então foi essa troca que eu fiquei morando na casa deles e eu vi toda a vida deles, a parte religiosa, o que eles pensam de política. Conheci a parte mais densa da Itália, que é um pouco sobre a máfia, né, que eles falam muito. Então, realmente foi uma imersão que eu vivi. E eu acho que isso não tem preço, sabe? Lógico que não. Eu fico imaginando que de você estar junto da família, você aprende muito mais do que você... Porque só você, gente, dentro do Brasil, se a gente sai daqui de Sorocaba e vai, sei lá, pro Maranhão, a gente já aprende muito, já é outra cultura. Completa. Quando a gente vai para um outro país e ainda pode estar numa família, é muito mais profundo, que nem você falou, é mais forte, né? Porque daí você tá tendo contato direto, não é só você, entrei no museu, estou vendo o museu, estou sendo atendida por alguém num restaurante, né? E eles me tratavam como parte da família. Então, era bom e ruim. Que nem os italianos, eles são bem escandalosos, assim, eles brigam muito. Tipo, parece que quanto mais tá brigando, parece que tem mais amor ali. Porque eles brigam muito entre eles. E tudo na gritaria. Então, depois de um mês que eu tava com uma família italiana, tava a nona lá gritando, cretina. Ai, meu Deus, realmente eu sou da família. Eu consegui o meu primeiro grito. Eu sou da família. Ai, gente, que gostoso. E essas famílias, assim, elas se candidatam nesse aplicativo que você usou, e daí tá todo mundo sabendo que ali você é uma hospedeira mesmo. Sim, é como se fosse um LinkedIn de viajantes. Então, eles entram com as vagas, mostrando tudo que tá incluso e o que eles esperam, e você aplica, como se fosse uma vaga mesmo de emprego. E aí você manda uma apresentação, tem a troca, conversa, e aí você fecha e vai pra eles, entendeu? Então, eu fiz muito isso pelo sistema de Workaway. Tem outro sistema que é o Couchsurfing. Esse eu já conheci, o Workaway que eu não conhecia. O Workaway é legal quando você quer ficar num lugar e você quer ficar mais de 15 dias. Quer ficar um tempo maior. Então, eu quero realmente imergir naquela cultura. Eu quero ficar um tempo grande lá. Então, aí eu pego o Workaway, que é troca de trabalho pela hospedagem e pela alimentação. O Couchsurfing é diferente. Você não precisa trabalhar no lugar. Você se hospeda gratuitamente na casa de um local. Só que você fica um tempo mais curto. Porque é realmente uma troca cultural. Então, o local, ele oferece o espaço para você dormir. Normalmente não tem a refeição, mas cordialmente você consegue isso. Ou pelo menos um café da manhã, alguma coisa, né? Sim, às vezes fazer uma janta juntos e tal. E aí você não precisa pagar nada, e você se hospeda gratuitamente na casa daquela pessoa, você conhece a cultura. Só que é diferente de você se hospedar num hotel, né? Você não vai deixar as coisas lá na casa dele e vai sair e ficar só na rua. Não, qual que é a moeda de troca do Couchsurfing? É a troca cultural.
É você sentar, ouvir ele falando, contar da sua experiência, contar da sua cultura. Possivelmente essa pessoa vai pegar você e vai levar você a conhecer os pontos turísticos. E os pontos que não são turísticos, que são os pontos que só os locais sabem. Legal isso também, né? É muito legal. É uma troca, assim, muito rica. Sem envolver dinheiro. Mas é uma troca muito rica, entendeu? Você conhece muito, você aprende muito, você vê uma nova visão de como você fazia tal coisa do dia a dia e você vê que lá é algo totalmente diferente, sabe? Por exemplo, eu me hospedei na casa de um italiano que eu peguei carona e aí eu queria ir para Milão, lá na Itália. E aí não consegui chegar em Milão, cheguei em Verona. E aí em Verona a gente não tinha onde a gente se hospedar. Aí no fim, lá no Couchsurfing, encontrei esse italiano. E uma coisa que eu descobri é que daí ele fez um jantar pra gente. E aí, como uma moeda de tipo, nossa, gratidão, obrigada, né? Tô muito grata pelo que você fez. A gente começou a lavar a louça, né? Tipo, é o mínimo. Ele fez a janta, ele comprou tudo. Eu falei, não vamos limpar aqui. Ele ficou super ofendido. Nossa. Porque ele falou, depois ele explicou. Ele falou assim, aqui na Itália, isso é ofensa. Você fala que você tem que lavar a louça que eu tô te oferecendo. Quando você vem na minha casa, eu vou te oferecer o meu melhor. O meu melhor é completo. Assim como eu espero que se um dia você me receber na sua casa, você vai me dar o melhor. Eu não vou levantar para lavar a louça. Então, só assim, uma coisa que é tão simples e tão pequenininha. Numa outra cultura é outra coisa. Numa outra cultura, para ele foi uma ofensa, um ato que eu tava tentando demonstrar gratidão, entendeu? Então, isso no dia a dia, você vai aprendendo muita coisa. Você vai vendo uma nova forma de você enxergar a mesma situação. Louco isso. Muito louco. Nossa, e deve ser maravilhoso, assim, os cliques acho que faz na nossa cabeça, né? De a nossa experiência. Como que era no Brasil, como que é aqui. Eu já fiquei imaginando minha mãe nessa situação. Minha mãe você tá indo na casa de alguém novo, ofereça lavar a louça. Então, tipo, ela tem isso. Eu falei, não posso levar minha mãe na Itália. Ela vai lavar a louça, todo mundo vai dar ruim. Vai dar ruim. Ela vai ser expulsa. Ninguém mais vai querer dar janta pra ela, então não pode. Então é muito, muito legal, assim, a gente vê essas diferenças. Sim. E como que era feita a questão de dinheiro seu mesmo? Você trocava por alimentação e hospedagem, mas você precisava andar com dinheiro? Como que era? Quando você já estava, por exemplo, num país, que nem você falou da Itália, você ficou lá um mês? Foi 3 meses? Na Itália foram 3 meses. Então, a gente, antes de começar o mochilão, a gente fez 6 meses de vida louca no trabalho, entendeu? Lá na Irlanda. Então, eu consegui 2 empregos e meu ex-namorado tinha 3 empregos. A gente trabalhou horrores, muito, assim, eu saía de casa, era 15 para 5, para entrar no meu trabalho, 5h15, e eu chegava em casa depois do meu segundo trabalho, meia-noite e meia. Então, ele também, ele não tinha folga. Em 6 meses, a gente juntou o máximo de dinheiro que a gente tinha. E a ideia era que esse dinheiro ele demorasse muito para ser gasto. Então, no decorrer da viagem, a gente gastava muito pouco. Queria comer alguma coisa diferente, itens pessoais, cerveja, que é um gasto considerável, né? É difícil você viajar e você não querer tomar uma cerveja num ponto legal. Passeios turísticos, que às vezes a gente fazia, sempre optava, né? Nem sempre deu pra fazer. Por exemplo, a gente tava lá em Veneza. Veneza tem aquele passeio maravilhoso, né? De barco, das gôndolas. Mas custa 100 euros por pessoa. Nossa. Então, a gente sempre tinha que abrir mão de alguma coisa para continuar nesse estilo mochileiro. Por exemplo, eu não realizei esse sonho de andar na gôndola. Mas outras coisas a gente conseguia fazer. A gente sempre tentou economizar ao máximo. Várias vezes a gente ia em alguns picos que tinham restaurantes assim com aquelas vistas paradisíacas, sabe? O que a gente fazia? Olha, não dá para comer e pagar 300 euros num almoço. Não tá no nosso budget, não tá dentro do nosso bolso. Vamos no mercado, a gente compra um monte de coisas gostosas, compra vinho e a gente vai achar um cantinho nessa mesma vista que a gente consiga sentar, colocar um tecidinho, fazer um piquenique com a mesma vista do restaurante. E a gente fez isso muitas vezes, e vendo vistas maravilhosas e gastando 5 euros, entendeu? Então, é tudo uma questão de equilíbrio mesmo e decidir o que é melhor. Qual é a sua prioridade? Você quer pagar 300 euros para você comer num restaurante ou você quer por 300 euros viajar mais um mês? Eu quero viajar mais um mês.
era o que eu queria naquele momento. Quanto que você gastava, assim, no mês? De gasto seu mesmo, assim? Nossa, eu não faço ideia. Porque era realmente pouquíssimo, assim. Era Vocês pouco. evitavam ao máximo. Era pouco, mas dependendo do país, você acabava gastando mais. Que nem a gente fez ali alguns países da Europa e depois a gente foi pra Ásia. Que daí eu fiquei 3 meses na Tailândia e depois mais 2 meses na Malásia. E Ásia é um lugar muito barato. Então, a gente meio que ostentou, entre aspas, assim, porque a gente conseguia comer mais as coisas que a gente queria, a gente conseguia ir nos lugares que a gente mais queria. Então, a gente acabou gastando um pouquinho mais, que dava mais ou menos a mesma coisa dos gastos básicos da Europa, por ser euro, né? Então, a gente não gastava muito, entendeu? E a gente ganhava muita coisa. É incrível como as pessoas abraçam os mochileiros. Então, todo mundo queria nos ajudar. Ai, falava, ai, é mochileiro. Ah, vou te ajudar, vou fazer um jantar pra você. Vou levar você no restaurante tal. Ai, outra pessoa, tá aqui meu carro, ó, pode passear. E dava o carro na nossa mão, assim, ó, pra gente visitar a praia com gasolina. Ai, então, que delícia. eram os negócios que aconteciam. Gente, jamais no Brasil você acha um negócio desse. Nossa, era bizarro, bizarro. Às vezes eu olhava pra cara dele e falava assim, você tá vendo o que tá acontecendo? Você tá entendendo o que tá acontecendo? Tipo, a gente tá ganhando coisas. As pessoas têm uma empatia pelo mochilão, entendeu? Uhum. Então, essa posição nos deixava muito favorável, assim. E a gente conseguia ganhar muitas coisas mesmo se a gente se esforçar muito. Só de chegar e contar a nossa história, contar o que a gente estava fazendo, para as pessoas ouvindo que estavam numa vida bem tradicional, era tão fora da casinha que a pessoa queria fazer algo por você, só por você ter compartilhado sua história com ele, entendeu? Existem pessoas humanas ainda, né? Ah, sim. Graças a Deus. Sim, com certeza. Gente, tem que muita gostoso. gente. Eu tô, tipo, deslumbrada, assim, porque eu fico imaginando eu nas situações, porque eu nunca viajei pra fora do Brasil. E é uma das minhas maiores vontades. Mas a gente não tem muitos dinheiros. Então eu sempre fico, tipo, como que eu faço? E daí eu fico, tipo, que nem hoje, eu teria que viajar sozinha. E daí eu já fico, tipo, eu não quero sozinha. Eu queria, sei lá, ter alguém. Eu amo viajar sozinha. Sério? Amo viajar sozinha. É incrível. Gente, eu preciso ter Começa esse a fazer desprendimento. isso no Brasil. Não precisa ir lá pra fora. Eu passei esses tempos, eu passei 15 dias no Rio de Janeiro, sozinha. E aí eu me hospedei num hostel. E hostel é uma coisa tão maravilhosa. Especialmente se ele tem um bar, você nunca vai ficar sozinha. Se você pisar no bar de um hostel, alguém vem do seu lado e começa a conversar com você. Quando você vê, você já tá no rolê com ele e o outro amigo que ele fez ontem. Quando vê, tá numa balada, uma festa com 10 pessoas diferentes, entendeu? Você nunca fica sozinha. A não ser que você queira. Fala assim, não, agora hoje eu vou ficar sozinha. Aí você consegue. Uhum. Mas é opção no mesmo. fluxo das coisas, as pessoas vão aparecendo. E quando a gente tá sozinha, a gente se coloca numa situação mais aberta. Se você for viajar com uma pessoa, um casal ou uma amiga, naturalmente vocês ficam mais fechadas entre vocês. Quando você tá sozinha, a gente não quer ficar sozinho, entendeu? Como ser humano mesmo, a gente quer estar em grupos. Uhum. Então, naturalmente, você se abre mais para as pessoas, você fica mais comunicativo, você perde um pouco a timidez. Então, viajar sozinho é um exercício. Tem que começar. Tem que começar. Pra ir esticando isso e ficar mais natural. Sim. E hostel é a melhor dica, assim. Tipo, não tem como você ir no hostel e não ser incrível. Maravilha. Então fica mais uma dica. Então, vamos lá. Você tava na Itália, depois da Itália foi pra onde? Depois da Itália? Aí a gente foi pra Espanha. Aí fiquei em Barcelona. Aí em Barcelona foi bem legal, porque eu postei num grupo de brasileiros no Facebook, dizendo que eu tava lá, contei minha história, daí recebi uma chuva de pessoas que queriam receber a gente. Ou seja, a internet também pode ser o seu couchsurfing. Pode, canal de brasileiro na Europa, nossa, já me ajudou demais. Já me ajudou muito. E brasileiro tem em todo lugar mesmo? Tem todo lugar que você lugar. foi, você achou um? Todos os lugares. Acho que em nenhum lugar eu não encontrei um brasileiro. Tem em todo lugar. E a gente é muito bem Chique. recebido. As Que pessoas bom. gostam dos brasileiros. Porque a gente é animado, né? A gente é receptivo, a gente é festeiro. Então, eles têm uma imagem positiva. Que bom. Isso é maravilhoso, né? Porque às vezes a gente aqui dentro, a gente acaba vendo as coisas, né, mais críticas do nosso país e a gente esquece que a gente é um povo alegre pra cima mesmo, né? Sim, verdade. Aí da Espanha, então, eu fui pra Portugal. De Portugal, vim fazer uma visita no Brasil, porque eu já tava 2 anos sem vir, porque antes eu tava na Irlanda. Uhum.
Aí voltei pra Espanha, da Espanha fui pra Tailândia. Na Tailândia foi muito incrível também, porque eu morei em outro retiro de yoga. Como que é morar num retiro de yoga? O que é feito num retiro de yoga? Cara, ó, minha rotina era assim. Era maravilhosa. Tipo, eu peguei um retiro que eu com dinheiro não ia conseguir pagar. Tipo, não era pra mim, entendeu? Era nível europeu rico. Vixe. Então, se não fosse esse sistema, eu não ia estar lá. Então, pra mim foi uma grande oportunidade. Era um retiro maravilhoso, que ele ficava dentro da areia da praia. Tipo, o retiro ficava na areia, assim, sabe? Tinha um mar que era 100 metros do meu quarto. Era maravilhoso. Aí a rotina era assim, 5:30 da manhã eu acordava, ia fazer uma aula de Tai Chi Chuan na praia, assistindo o nascer do sol. Então, enquanto o sol ia nascendo, a gente ia fazendo lá a nossa prática de Tai Chi. Que o Tai Chi é como se fosse uma meditação com movimentos. Então, já começava o dia assim. Aí, 7:30, eu ia para 2 horas de yoga. Daí, eu fazia yoga. Aí, tomava café da manhã. Aí, 11 horas, eu começava a trabalhar. Porque daí, lá, eu fazia a parte de marketing deles e a parte de produção audiovisual. Então, eu trabalhava das 11 às 4 horas da tarde. Esse era meu trabalho. E aí, 4:30, eu entrava em mais 2 horas de yoga, que era mais relaxante, para ir acabando o dia. Aí, minha rotina era... Ou eu voltava pra praia, e ficava mais um tempo na praia, porque lá escurece bem tarde. Ou eu ia fazer alguma coisinha pra eu comer, e já começava no outro dia de novo, 5:30 da manhã. Era isso, basicamente, assim, de rotina. Era bem gostoso, bem gostoso. Eu imagino. No total, quantos países você viajou nessa leva aí? Então, do mochilão não foram muitos, porque a gente ficava muito tempo em cada lugar. Então, eu ficava no máximo do tempo do visto, porque a minha ideia não era conhecer muitos lugares, era conhecer realmente o lugar, imergir culturalmente. Então, foi Marrocos, Espanha, Portugal, Itália, Tailândia e Malásia. Foram 7 países nessa leva. Mas quando eu fazia intercâmbio, eu fazia viagens curtas, porque é muito barato, né? A passagem aérea, tipo, às vezes pegava promoção de 10 euros e de volta. Nossa. Então era muito barato. Aí você saía da Irlanda pra ir pra alguns outros países. Pra ir pros outros países. Então, ao total, eu já conheci uns 20 e poucos países nessa de ficar viajando. Mas no mochilão, com a imersão cultural, foram 7. Que daí a gente foi obrigada a voltar por conta da pandemia. Eu tava na Malásia. Aí deu um boom da pandemia, assim, ali na Ásia, especialmente, né? Que começou pertinho na China. Uhum. E aí, tudo na Malásia fechou. Fechou hotel, fechou Airbnb, pousada. Pra turismo, tava muito ruim. E eu tava morando na casa de um casal da Malásia, que eu tava trabalhando pra eles, fazendo um projeto com eles. E era pra eu ficar um mês na casa deles. Só que começou a fechar tudo e eu tinha uma passagem aérea pra Londres, que era o meu próximo destino. Uhum. Cancelaram minha passagem de Londres. Ai, que tristeza. E estavam cancelando todos os voos para todos os lugares. E aí a Malásia fechou as portas. Ninguém entrava, ninguém saía. Você só podia sair se você voltasse pro seu país de origem. E aí a passagem aérea, naquela época, dava 30 mil reais para cada pessoa. 30 mil para mim, 30 mil pro meu ex-namorado. Tipo, 60 mil reais. A gente não tinha esse dinheiro. Imagina. Não tinha. E aí a gente ficou um mês na Malásia com esse casal. Era pra ficar um mês. Ficamos mais outro mês com eles. E assim, no meio do segundo mês, eles estavam assim, e aí, gente, o que vocês vão fazer? E aí, gente? Vocês precisam ir embora, né? Eles queriam desovar vocês. Porque não tinha previsão. Era pra ficar um mês, já tava quase 2 meses. E a gente nessa pressa, no fim, tive que entrar em contato com o consulado. Foi maior burocracia para eles nos atenderem. E aí, depois de um tempo de insistência, eu consegui ser repatriada. Daí, o governo do Brasil repatriou a gente para voltar para o Brasil. O que é isso? O repatriar é você realmente trazer aquele brasileiro para cá, entendeu? Então, tipo um resgate. É um resgate. É que todo brasileiro tem direito a resgate em causas emergenciais. E como a gente não tinha onde dormir, ia ficar sem dormir, né? Um lugar... Era uma causa extrema. Daí eu consegui a repatriação junto com um grupo de mais ou menos uns 20 brasileiros. Que daí o governo foi lá e buscou a gente. E aí eu tô aqui. Daí não pagou nada? Ou teve que pagar alguma coisa? Não paguei nada. Não paguei nada. Ai, que bom. Porque nada, da onde você ia tirar 30 mil reais? Não, 60, né? Era em dobro. Tipo... Não tinha como deixar ele lá, né? Não tinha, deixa o namorado, né? Fica aí, eu volto te buscar. Né? Ou vai você.
quero ficar aqui. Me deixa. Bom que pelo menos tem esse recurso, até informativo, né? Se você tiver com algum problema, tenta entrar em contato. Busca o consulado. E assim, depois que, na verdade, voltando lá onde você estava lá oh, meu Deus, no intercâmbio na Irlanda. Na Irlanda, no intercâmbio, você foi para aprender o inglês lá e daí depois você começou a trabalhar com outra coisa? Como que foi para ficar esses 2 anos? Você pode ir estendendo o seu visto. Então, daí você compra um curso de 8 meses e aí você vai renovando. E daí o visto é de estudante mesmo, que acaba ficando? Visto de estudante. Aí, a partir de tal tempo, como estudante de inglês, você tem que evoluir. Então, aí você pode fazer um curso técnico ou você pode entrar numa faculdade mesmo. Legal. E daí, o intercâmbio, você fez todo o processo numa agência aqui no Brasil? Fiz. Eu fiz. Dá pra você fazer diretamente, mas eu preferi ter esse suporte, porque quando você não tem noção do que vai esperar, né? Tudo é desconhecido, é legal você ter esse aparato, né? Tipo, se der alguma cagada, eu tenho alguém que vai conseguir me orientar. Então, quando eu cheguei, tinha aquela coisa do controle, né? Então, quando eu cheguei no aeroporto de Dublin, tinha alguém lá com a plaquinha me esperando. Toda essa questão da segurança que eu prezava muito. Ele me levou para uma casa onde ele já estava tudo certo, que eu fechei antes. Ele me explicou sobre noções da cidade, os pontos turísticos. Acontece uma emergência, que é o hospital, que é a farmácia. Então, ele me deu uma noção básica, assim, do todo. Que para mim, naquele momento, era importante, né? Se eu hoje em dia fosse fazer uma viagem, eu nunca ia pegar tudo isso. Mas eu acho que quando a pessoa vai pela primeira vez, que tudo é muito desconhecido, é muita informação, e você não sabe direito o inglês ainda, é interessante ter alguém para orientar, né? Ter alguém da sua nacionalidade, que você tem o número do WhatsApp. Pra qualquer emergência, você vai fodeu! Pelo amor de Deus, eu preciso de você. E a maioria das agências, né, as boas agências, dão um suporte legal. E foi muito caro? Como foi o planejamento para você pagar esse intercâmbio? Que foi a sua porta para fazer a mochileira? Não é barato. Hoje em dia, muito menos, né, do que quando eu fui, que foi há 5 anos. Porque o euro tá super caro. Mas, assim, uma coisa que eu acho que foi bem legal, assim, em questão de comprometimento, é que um dia eu cheguei pra minha avó. Ela tava na cozinha, eu lembro desse dia perfeito. E eu falei pra ela, vó, eu vou morar na Irlanda. Ela deu uma gargalhada gigante, assim. Como vai morar na Irlanda? Você não tem dinheiro, você nunca vai conseguir fazer isso. Eu não vou pagar pra você ir. Eu falei, vó, eu vim aqui contar que eu vou morar na Irlanda. Eu não vim pedir dinheiro. Eu tô aqui contando pra você que eu vou morar na Irlanda. Eu falei bem assim, pode demorar 1 ano pra eu ir, pode demorar 10 anos pra eu ir. Eu vou morar na Irlanda. Isso tá decidido. Depois desse dia, foram 3 anos e meio juntando dinheiro. 3 anos e meio fazendo trabalho extra, trabalhando todos os domingos. Todo o dinheiro que eu pegava desse trabalho extra era para onde eu estava guardando para essa viagem. Então, não foi um processo fácil, assim. Não foi alguém da minha família que me deu, ou eu ganhava super mega bem, em 1 ano eu já tinha todo o dinheiro. Não, foi um processo. Ainda mais por eu ser virginiana, eu queria estar com uma poupança mais gordinha, assim, para ir com mais tranquilidade, mais segurança. Então, demorei 3 anos e meio para juntar o dinheiro. Mas quando eu consegui também, falei, valeu a pena. Agora vai. Valeu a pena. Tudo é questão de foco e um pouquinho de planejamento, né? Sim. Muito planejamento. Se uma pessoa que nem você... Então, você teve esse plano, sei lá, com 21, você falou que foi com 24. Por aí. Para uma pessoa que está pensando fazer o mesmo que você, que dica que você dá, assim, com relação a dinheiro, a organização? Eu acho que, assim, eu sempre penso os meus planos como um grande sonho dividido em pequenas metas. Então, eu preciso de tal dinheiro para realizar aquilo. Primeiro é você levantar o orçamento, né? Quanto vai me custar? Não vou viajar esse ano ainda. Faz uma estimativa. Quanto que cresceu os últimos anos, né? Em questão de quanto aumentou esses custos. Então, já faz uma estimativa de quanto esse intercâmbio vai custar. Coloca ali uma margezinha de segurança, né? Para caso alguma coisa aconteça, caso você precise de um dinheiro extra. Então, veja qual que é o valor que você precisa. A partir do momento que você vê o valor que você precisa, dentro do seu orçamento, você vê quanto você pode juntar para ter esse dinheiro. E uma coisa que é muito importante quando você vai planejar algo financeiramente, não é assim, recebi o meu salário,
vou gastar e o que sobrar eu vou guardar. Não. É o oposto ao pensamento a isso. Recebi o meu salário, separo o dinheiro do meu sonho, porque o meu sonho é muito mais importante, porque é meu sonho. É a minha prioridade, colocar aquilo como prioridade. E o que sobrar, você gasta no seu dia a dia. Você compra coisa pra você paga suas contas, você sai pra um bar, entendeu? Com o que sobrar. E não o pensamento oposto, porque nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Tem que colocar isso quase como um boleto a mais. É, uma obrigação, assim, sabe? E já fazer isso virar automático. Então, eu sei que pra eu ir viajar daqui 2 anos, por mês eu vou ter que guardar tanto de dinheiro. E vai guardando. E vai guardando. Então, é realmente dividir um grande sonho em pequenas metas. E é muito legal como o nosso psicológico funciona. Porque a gente é viciado em realização. Então, quando você coloca um grande sonho em pequenas metas, todo mês você vai ter a sensação de que você tá conseguindo. Tá chegando mais perto. Tá conseguindo. E o dinheiro ali aumentando, você vendo os números aumentando, eu tô conseguindo. Sabe? E isso vai dando um gás pra você. Vai dando uma motivação, sabe? De que você consegue realizar. E, então, essa é a minha principal, realmente, dica. É planejar, ver o que tá dentro do seu orçamento e você querer muito, né? Porque você vai ter que abrir mão de outras coisas pequenas pra você realizar uma coisa grande. Isso, né, é a lei de quem não nasceu em um berço de ouro, quem não é herdeiro. Uma pena, ia ser ótimo, Uma pena, né? Berço mas de ouro. tem que pensar que é possível, né? Que você vai realizar isso em algum momento. Era muito o que eu pensava, que podia demorar 1 ano ou 10, eu ia pra Irlanda. Maravilha. Eu acho super importante, porque até pra mim é meio incentivador, assim, como eu nunca viajei pra fora, eu sempre fico, meu Deus, o euro está muito caro, eu nunca vou ter dinheiro pra isso. E daí eu já começo a ficar numa coisa meio negativa, né, de que não vou conseguir. Então, é botar as metinhas e as metinhas vão virar a metona. Sim, com certeza. E explorar o Brasil também, né? A América é muito linda. O Brasil é muito lindo. Tem muito então, lugar, né? Aqui agora também. O euro tá caro, mas de repente você se planeja e tem uma oscilação depois, né? Enfim, sonhar às vezes também com base no que a gente pode no momento. Né? Hoje em dia realmente tá bem caro. Mas eu acho que dá pra, por exemplo, fazer um negocinho no Brasil mesmo e começar depois a bater as asas mais longe. Sim, com certeza vai aprender bastante, vai viver muita coisa maluca, que é o que é gostoso da vida. As experiências é o que a gente vai levar realmente, certeza. Né? Laís, eu acho que eu tô muito feliz que nossa, viagem é um negócio que brilha meus olhos, eu mesmo não tendo muita experiência, é um negócio que eu vejo, todo mundo que eu converso que já viajou, eu vejo que brilha de um jeito diferente a hora que fala e muda, né? Muda a gente. Então, eu espero que vocês que estão escutando sintam isso também e tenham essa vontade de viajar. Então, eu agradeço demais a sua presença. Obrigada a vocês. E você quer deixar algum recado final para quem tem muita vontade de viajar? Eu acho que é acreditar muito que é possível e procurar na internet maneiras acessíveis de fazer isso. A gente sempre pensa que viajar é coisa de luxo, é coisa de gente muito rica. E hoje em dia tem várias maneiras de você viajar de maneira barata. Isso é possível, isso é real. Então, é realmente acreditar e fazer essas buscas para deixar que esse sonho seja acessível e ir sem medo, sabe? Porque vai valer a pena, você vai se conhecer com base nas experiências que você vai vivendo, vai conhecer outras pessoas e você vai ter muita história para contar. Quando você chegar lá no fim da sua vida, você vai olhar para trás e vai falar, caralho, desculpa. Pode falar palavrão. Então, caralho, foi incrível, entendeu? E é isso. Vai estar com o cabelinho branquinho, os netos tudo em volta, assim, hoje eu vou contar o dia que eu quase morri. Que eu peguei uma carona, dormi na boleia do caminhão, porque isso já aconteceu. Olha. Vou contar o dia, então. Há 70 anos atrás, houve uma pandemia no Brasil. Nossa, e o quê? O Brasil foi me resgatar na Malásia? Foi me resgatar na Malásia. Foi me resgatar na Malásia. Pô, puta história, né, meu? É doido, né? Então eu acho que é sobre isso, sabe? Sobre viver, sobre se permitir. E tipo, vai dar medo? Vai. Vai dar muito medo, mas você tem que ir mesmo com medo, porque vai valer a pena. Vai ser incrível. Maravilha. Laísa, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Obrigada. Quais são as suas redes sociais para as pessoas te seguirem? A minha pessoal é laisa.camargo.
Vai lá, deve ter stories, deve ter destaque, tudo das viagens. Tem Então lá. vai lá, xeretar, ver o que ela Tem fez e o que ela muita não foto. fez. E também aproveita e tirar dúvidas, se tiver dúvidas sobre a viagem. Não esquece de seguir o Podinista em todas as redes. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com outras pessoas, para elas também poderem se inspirar e viajar. E bom, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.